Amém, irmãos. Vamos ficar de pé então. Vamos dar início à nossa reunião. Estamos no horário, né? Uma boa noite a todos, os irmãos que acompanham também pelo vídeo, tanto os que estão no inédito quanto naqueles que vão no gravado, né? Nós vamos ter esse seminário que o Senhor trouxe aqui para a igreja local. Nada vos será impossível. Então, na verdade, o que Deus quer do nossas vidas é que a gente venha estar com o coração totalmente aberto, porque Deus vai trabalhar algo assim algo que é muito profundo, mas é algo tônico ao mesmo tempo, que é a fé. A gente sabe que a fé é o dispositivo que Deus nos deu para contatá-lo. E tudo acontece por meio da fé. E também o Senhor trouxe para a igreja agora em junho a dica do mês: a fé dissipa a apostasia. Então a fé é o mecanismo que, como antídoto, nos livra do mal, da degradação, da apostasia. E podemos dizer também que a apostasia é a decadência da fé. E sempre quando a gente vai lidar com isso, eu creio que uma tangência tão forte quanto a gente mexe com questões de perdão, amargura, libertação, quando a gente está mexendo com batalha espiritual, eu acho que a fé é um dos ingredientes que mais mexe no ambiente espiritual, tanto interno quanto externo. Porque se o diabo tiver apenas uma opção para ele conseguir vencer e querer te bloquear, se ele tiver apenas um meio, Deus dele deixar para ele apenas um caminho para ele poder escolher, vai ser atacar a questão da fé na tua vida, nas nossas vidas. Porque se a fé não está viva no nosso coração, tudo é inútil. É como um espírito morto dentro do homem. Tiago diz isso, capítulo 2. Então é o momento agora da gente ter que preparar o nosso coração, porque eu sei que muitas forças espirituais conspiram nesse momento para que você não receba aquilo que Deus vai dar. E sei também que se essas palavras tocarem o teu íntimo e fizerem alguns mecanismos serem acionados dentro da tua vida espiritual, isso pode marcar uma mudança completa da tua vida daqui para frente. Completa. É algo assim maravilhoso que pode acontecer daqui em diante, se essas palavras fizerem efeitos no seu coração. Então, antes de tudo, nós precisamos nos preparar. Você vai ter que limpar o teu coração das coisas que estão te perturbando, te incomodando, das coisas, tanto os que estão aqui como os que estão lá, remoto. Devemos agora examinar o nosso coração para que aquelas coisas que estão incomodando, perturbando, atormentando a nossa alma, aqueles pontos negros que você está percebendo que a opressão está dentro de você. Agora é o momento de a gente chegar na raiz, limpar, tirar a sujeira, limpar a nossa alma, antes da gente começar aqui. Eu sinto que Deus quer isso. Os caminhos devem estar abertos e convidativos para o Espírito poder se liberar para dentro de nós e ele trabalhar todo o potencial eficaz que é essa mensagem que Deus quer trazer, que não é algo meu, mas é algo dele. E que vai trabalhar também para reparar sequelas da nossa fé, da nossa vida com ele. Então eu quero convidar os irmãos a fecharem seus olhos, que é um momento da gente... É você e Deus agora, que você tem que entender e discernir o que está te incomodando por dentro. Se o Espírito te mostra que há falta de paz por umas situações que possam estar te perturbando, o momento agora é da gente limpar o nosso coração. Se é perdoar, nós temos que perdoar. Se temos que pedir perdão, temos que pedir perdão. Se são preocupações naturais, nós devemos entregá-las para Deus, como Jesus ensinou. É o momento então da gente preparar o nosso coração para o Rei poder
asepsiá-lo, purificá-lo e ter comunhão com nós. Vou pedir para a Sandra passar aqui, fazer a oração inicial para nós, por favor. E na sequência o Benjamin para o primeiro louvor. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nesse momento apresentar-nos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo as nossas faltas como Teus filhos, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados que se multiplicam diante de Ti todos os dias, Deus. Queremos confessar ao Senhor como igreja o pecado de desprezar a Tua verdade, Senhor, o pecado de seguir os ídolos dos nossos corações. Confessamos o pecado da idolatria, Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes que deixamos de seguir o Teu conselho e seguimos os conselhos dos ídolos que habitam em nós. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes que colocamos os nossos prazeres na frente daquilo que é da vontade do Senhor nas nossas vidas, por todas as vezes que deixamos de nos consagrar, Senhor, porque somos racionais e queremos resolver a nossa vida, as nossas coisas do nosso jeito, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós fazemos desligados de Ti, Senhor, afastados de Ti, por todas as vezes que nós optamos por um viver independente, tomamos decisões de ir, de vir, de comprar e de vender sem consultar o Teu Espírito. Deus, nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor, por toda a nossa independência nesse momento. Pedimos que o sangue de Jesus venha limpar os nossos corações. Queremos nos arrepender, Senhor. Nós clamamos para que o Teu Espírito nos conduza a um verdadeiro arrependimento. Nós queremos chamar a presença do Senhor nessa noite sobre esta reunião, sobre todos os que estão congregados conosco, Senhor. Nós queremos Te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, pela obra do Teu Espírito, gerando iluminação, constrangimento e conduzindo as nossas vidas a um verdadeiro arrependimento. Porque a Tua palavra diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar, Deus, a Sua misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor, clamando, Pai, usa de misericórdia. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo. Acode-nos, Pai, do sono da alma, em nome de Jesus. Estamos aqui como igreja te pedindo socorro, pedindo uma intervenção divina sobre os nossos corações duros e malignos, Pai, obstinados em fazer aquilo que nos agrada. Nos perdoa, Senhor. Deus, intervenha em nossas vidas. Convidamos o Senhor, autorizamos o Senhor a gerar em nossos corações toda a mudança necessária, Deus, em nome de Jesus. Queremos louvar o Senhor porque não permite que andemos nas trevas, porque não nos deixa enganados. Ó Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida de reuniões da igreja. Muito obrigada pela mesa do Senhor que está posta a nós todos os dias, pela qual temos sido iluminados, temos sido restaurados, temos sido convertidos a Ti, Senhor. E nós pedimos que nessa noite o Senhor avance em nossos corações mais um pouco nessa obra de conversão a Ti, Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos a presença do Senhor, desfazendo as trevas, desfazendo, Senhor, tudo aquilo que se opõe a Cristo nesse ambiente, nessa cidade, nesse local aqui no Distrito Federal. Nós pedimos que as portas do inferno não prevaleçam contra a Igreja de Jesus. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, cerca esse lugar com fogo e sangue do Cordeiro, para que nada que é das trevas adentre esse ambiente. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, por todas as pessoas que foram convidadas, Pai, que não se dispuseram a Te ouvir. Deus, em nome de Jesus, faz a Tua obra nesses corações. Se são Teus eleitos, se são Teus escolhidos, se o Senhor tem plano e desejo que eles conheçam a Ti, Senhor, visita esses corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Desperta-os a tempo, Senhor, para que Te busquem, para que sejam encontrados por Ti, para que haja, Senhor, nos seus corações uma verdadeira revolução espiritual e que Cristo habite pela fé nos corações dessas pessoas, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor se manifeste nessa noite como vida, para iluminar os nossos corações, que não seja o homem falando aqui, Senhor, mas que seja o próprio Senhor
Deus, traz a inspiração do teu Espírito, traz o mover do teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus que baixem os teus céus sobre esse lugar. Deus, em nome de Jesus, cria aqui nesse ambiente uma atmosfera divina, que esse ambiente se torne favorável à obra do teu Espírito, que nossos corações se quebrantem diante de ti. Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Oh, oh, oh. A Sandra também para um louvor. Vamos abrir, irmãos, a palavra em 1 João, capítulo 5. Versículo 8. Perdão, versículo 4. 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Vamos durante o próximo cântico, os irmãos que desejam adorar o Senhor também com as ofertas, as contribuições, os dízimos, que os irmãos possam ter liberdade também para o Senhor. Um vaso quebrado libera o bom aroma de uma alma crucificada e conformada ao Cristo maravilhoso, sem desejos, sem vontades, sem planos, assim todos poderão ver a virtuosa condução
amadurecida. Um vaso quebrado libera o bom aroma de uma alma crucificada e conformada ao Cristo maravilhoso. Um vaso quebrado libera o bom aroma de uma alma crucificada e conformada ao Cristo maravilhoso. Sem desejos, sem vontades, sem planos, assim todos poderão ver a virtuosa conduta do meu Senhor Cristo Jesus. Sem desejos, sem desejos, sem vontades, sem planos, assim todos poderão ver a virtuosa conduta do meu Senhor Cristo Jesus. Oh, quão suave e maravilhoso é ter a nova vida amadurecida. Oh, quão suave e maravilhoso é ter a nova vida amadurecida. Amém. Vamos abrir em Mateus, irmãos, capítulo 8, por favor. Abram suas Bíblias também. Mateus 8. Mateus 8. Vou pedir em duplas, irmãos, fazemos em duplas um orar, ler com o vizinho, do versículo 5 ao 13. Mateus 8, do 5 ao 13, em duplas.
Amém. Vamos deixar aberto a Bíblia nesse ponto marcado e vamos ainda para Mateus 17, 19. Deixe marcado, Mateus 8. E nós vamos só ler 2 versículos aqui em Mateus 17, versículos 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém. Vamos voltar lá para Mateus 8. Os irmãos podem sentar. Irmãos, quando a gente fala de fé, nós estamos trabalhando com um poder sobrenatural que já está dentro do nosso novo homem. A fé já está dentro de você. Porém, nós não enxergamos esta fé de uma forma tangível na vida prática do corpo de Cristo, porque esta fé ela só entra em ação, ela só é ativada dentro de nós quando nós tocamos Deus, o autor da fé, que é Cristo. Então hoje nós não vemos de forma prática na vida da igreja uma fé que produz obras. Porque há falta de um toque desse disjuntor que vai fazer essa energia tocar a nossa fé e ela ser ativada dentro de nós. Né? Então nós vamos ter que trabalhar hoje. Deus visa com esse seminário uma recuperação da nossa fé. Fé esta que tem poder para fazer muitas coisas, inclusive de nos proteger da apostasia. Né? Mas nós não iremos tocar hoje nessa questão da apostasia. Nós iremos tratar a raiz da onde vem a fé e como nós teremos que trabalhar para recuperar a fé no nosso coração. Amém? Então, irmãos, eu quero botar o primeiro slide aqui, já projetar na tela. Nós vivemos numa dimensão natural, em que você está muito acostumado, e eu também. E essa dimensão, ela é muito tangível, visível para nós. Nós podemos tocar, nós podemos sentir, nós podemos respirar, nós podemos ver aquilo todos os dias. E essa é uma vida natural, que ela é regida por essa filosofia humanista que está aqui, né? E a razão é o que nos liga a isto. E nós temos a esfera do Espírito, aonde Deus reina, em que lá está a realidade, porque lá é o nascedouro de tudo. Então tudo nasceu lá, com Deus, na realidade, na esfera do Espírito, e tudo irá redundar e terminar lá também, na esfera do Espírito. Deus iniciou reinando e vai, eternidade adentro, continuar reinando. E este poder que é o reino de Deus, este reino, ele é um reino que
não tem limites, porque ele é eterno, ele é regido por um poder, por uma autoridade, e essa autoridade, ela é, na verdade, o próprio Deus. Então, tudo isso aqui, essa esfera que está acima do pontilhado, porque o pontilhado ele divide o natural do espiritual, tudo isto é por causa de uma pessoa, né? Que é o próprio Deus que está regendo tudo. E essa pessoa, ela é uma fonte de vida, é uma fonte de provisão, ela é uma fonte de poder, de amor, de proteção para todos nós. E eu digo mais, nós somos criaturas que viemos de Deus, fomos corrompidos por causa do pecado, como os irmãos conhecem, em Gênesis 3. E nós recebemos então a regeneração espiritual, a nova criatura. Nós nos tornamos nova criatura. Então, essa nossa nova criatura, que somos nós hoje, ela veio de Deus. Ela foi criada por Deus. Ela se mantém por causa de Deus. Ela subsiste por causa de Deus. Ela já vive pela fé, pela realidade desse aqui. Isso já é uma realidade, mesmo que você saia da água do batismo e você já nasça de novo, a nova criatura dentro de você já vive com essa realidade. Ela já vive por fé. Ela depende do poder de Deus que está sempre se direcionando, provendo ela. Isso já é uma verdade, uma realidade para a nova criatura em você. E ponto. O que acontece é que hoje, a nossa mente, ela continua com padrões errôneos, antigos, velhos, escravizadas pelo sistema natural, que é cheio de morte, cheio de miséria, ele é finito, ele é limitado, ele é caído, e você toca aqui pelo racional. À medida que você toca pela fé, esse aqui você toca pela razão. Então é tudo mais confortável para a nossa mente natural se relacionar com esse aqui, com esse ambiente. Mas a nova criatura em você, ela respira fé, ela vive por fé, ela está sempre acionada pelo poder de Deus. Aquele poder é como se fosse lá você tem numa UTI a ventilação artificial, né? Quando uma pessoa está com tratamento intensivo, muitas vezes a pessoa tem que ser entubada e ela tem que ter uma respiração artificial, um auxílio artificial, né? A nova criatura, ela depende totalmente de Deus. Se Deus se desligasse dela, o que não acontece, mas a nova criatura sucumbiria a partir daquele momento. Então ela já vive por esse poder. Você nem sabe o quanto você depende desse poder, dessa realidade aqui de cima. E agora, hoje, então Deus ele vai fazer um processo, esse pelo menos é o intento de Deus, de fazer você enxergar o quanto isso já é real na tua vida, para que você só assuma aquilo que já a tua nova criatura é. É somente uma questão de você assumir essa realidade que você já vive por isso aqui, mas nós preferimos isso aqui. A nossa mente está condicionada a esse sistema aqui, né? E quando a gente fala de fé, a gente poderia resumir que tudo isto é dependência do poder de Deus. A fé, na verdade, é isso. É você depender, é uma dependência do poder de Deus. Completo, né? Então, daí a gente analisa algumas coisas. A vida do centurião. Hoje nós lemos, já foi citado essa semana, né? Pelo Ministério da Palavra, que o centurião, quando ele chegou-se até Jesus, todas as opções naturais
já tinham sido esgotadas na vida daquele homem. As opções de cura para aquele servo, a vida, a saúde daquele servo que ele tinha dentro de casa, mexeu muito com ele, com o centurião, porque ele não suportava ver o sofrimento e a dor daquele rapaz. Mas isso aqui não resolveu o problema do centurião. E certamente ele deve ter esgotado todas as possibilidades que haviam disponíveis lá em Cafarnaum, onde ele vivia. E chegou então um determinado momento que se apresentou para ele apenas uma única e última opção, que era Cristo. Só que ele tinha certeza de uma coisa, que essa pessoa ia resolver o seu problema. Algo encheu o coração dele, uma energia tirou toda a dúvida no coração dele, a ponto de fazer isso aqui se anular na vida desse homem. E ele foi até Jesus, quando Jesus estava entrando em Cafarnaum. Aquele homem se apresentou de pronto e ele chegou convicto de que aquela pessoa ia resolver o problema daquele homem que estava doente em sua casa. Então foi essa convicção naquela pessoa é que moveu o oficial para buscar Jesus. E assim é hoje, irmão, na vida com Deus. Tudo começa em você descortinar uma pessoa. Essa é o ponto-chave de maior dificuldade que nós temos, porque se Satanás investe, como eu falei antes, do que no início, em uma coisa, é tornar Deus obscuro para você. Porque se ele sabe que se uma fresta de luz e a revelação dessa pessoa ser descortinada para você, é o fim dele. Porque ele te perde para esse sistema. Embora você não viva mais para ele, mas você está encadeado ainda nesse sistema. Nossa nova criatura é daqui de cima, é do alto. E ela já vive por esse poder. Mas a nossa mente não. A nossa mente vive por aqui. Então, quando Deus consegue achar, como Ele está fazendo hoje de noite, batendo nas janelas, nas portas da nossa casa, que é a nossa mente, para fazer um descortinamento da pessoa dele, você restaura a parte que é o fundamento de todas as coisas, que é a revelação da pessoa dele dentro de você. Que é isso que nós não temos hoje. Eu quero lembrar aos irmãos que quando o centurião citou que Jesus não precisasse ir na casa dele, mas apenas mandar uma palavra, é porque esse centurião sabia de que essa palavra provém desse aqui. Que essa palavra é eficaz e funciona porque ela nasce em uma pessoa, num autor. Quando existe em nossas vidas, como é o caso hoje de 99,5% da igreja, e eu até digo grande parte do cristianismo, quando há um relativismo com relação a esse composto que estamos fazendo aqui, há muitos problemas na vida do cristão. O que é isso? Você tentar crer numa palavra, desconectando ela de uma pessoa. Por isso que ninguém obedece à Bíblia hoje. Por isso que tudo foi relativizado na igreja. E no cristianismo. Inclusive no nosso movimento, como Deus vai ter que purificar, como Ele já tem falado, e vai fazer isso, né? Isso é inevitável. Porque o relativismo entrou aqui no meio para estragar isso aqui. Então hoje Deus manda a palavra, Ele te pede para perdoar, mas você está tentando viver por uma palavra, mas você não faz conexão nenhuma que tem um autor por trás mandando você fazer aquilo. Deus manda, é uma ordem divina, não é minha, não é da Bíblia,
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja prosperidade na minha casa. A contribuição, os dízimos e as ofertas. Por que ela não é obedecida de forma absoluta? Porque quando eu não obedeço essa palavra, eu estou com um problema aqui. Não é aqui, é aqui. E a gente tira tantos ensinamentos quando a gente começa a analisar a vida por detrás do centurião, pelas palavras dele, você aprende muita coisa dos princípios que estavam circulando dentro daquela alma. Porque Jesus falou, se tem um homem de fé, é esse aqui. Então temos que analisar a vida desse homem, para nós retirarmos coisas que venham nos ajudar para hoje. Poxa, de um pagão. Então eu tenho que analisar a vida dele, o que ele falou. Então nós estamos trabalhando hoje aqui justamente, não por causa disso aqui isoladamente, mas que antes você vai ter que resolver essa questão aqui. Essa é a primária. É o primeiro item, é nós restaurarmos a visão, a realidade de quem é Deus para você. Quem é Cristo para você. Nós falamos sobre os dízimos e as ofertas, né? Eu, ao longo da minha experiência assim, com o Senhor, eu me deparei com situações comigo e na vida de irmãos das mais diversas formas com relação à questão de dízimos e ofertas, que não estavam encadeados nessa pessoa, mas era só tentando um cumprimento isolado da lei. Você tentar viver a lei, tirando a essência. Por exemplo, conheci irmãos que estavam em um movimento e eles dizimavam e ofertavam para ter o prestígio do pastor, o respeito do pastor, a atenção do pastor. Então o que você fez ali? Você se vinculou à lei, você pegou o copo e esqueceu da água. Você não tem realidade do conteúdo, da importância que é. Então o comando foi dado, a regra foi dada, mas eu fiz aquilo ali desconectado de uma verdade. Daí o que acontece? Não é uma obra que vem da fé, porque ela não produz fruto. Vi também situações, por exemplo, que a igreja não ofertaram, não dizimaram, porque considerava que o pastor tinha muitas condições, muito estruturado, não precisa.
Não, tia, tô grávida. Então tá, tudo bem. Não mexe com ela. Por quê? Porque aquela informação é uma fonte confiável, cara. Eu fui falar aleatoriamente. Ela tem uma informação da tia e deixou escapar. É uma suposição. Você tá grávida. Aquilo pode ser um espancamento. Não é que você é grávida, não é mexendo nada pra caramba. Porque não é confiável, aquele argumento que é comentado. Aí depois passa mais uns 2 meses. Daqui a pouco aquela mulher começa a ter umas coisas estranhas. Essa nossa aqui, começa a se dar será que está acontecendo? Para ver se daqui a pouco eu não estou grávida. Ela vai, faz um exame e vem um laudo, papel positivo, atestando a gravidez. Quando a mulher toma aquele papel pelas mãos e olha, algo toca ela por dentro. E a partir daquele ali, ela não é mais a Helena, a Joana, a Maria, a Carolina. Ela é a futura mãe. Ela é a grávida. Nada aconteceu no corpo dela visível ainda. Foram só sintomas, mas a partir de agora, ela não é mais uma mulher normal, comum. Ela é uma grávida. E ela age como grávida, ela já age como uma pré-mãe. O que aconteceu com ela? Ela viu alguma coisa acontecer? Não. Mas ela creu numa informação. Ela creu num fato. E é isso que é fé. Tão simples assim. É você crer num fato por causa de uma autoridade que te comunica algo e você não vê aquilo, você não tem realidade daquilo, mas por causa da fé, ela mudou de ambiente. De uma mulher comum, ela mudou para um ambiente da mulher grávida. E ela já vive aquela realidade. A vida dela já começa a mudar em torno dela, os papos, as leituras, o que ela busca, o que ela pensa, os hábitos alimentares, tudo começa a mudar. As roupas que ela vai ter que se preparar, tudo muda. Mas nada aconteceu. Que ela pudesse tocar e dizer, estou grávida. Ela creu numa informação. E assim é a fé. Você age aqui por causa disso aqui. Essa informação que chegou não é da tia, mas é de uma fonte confiável. Então a fé, ela não é exclusivamente na palavra de Deus. Jesus sempre falou, tende fé em Deus e também em mim. É sempre na fonte. E quando nós tentamos fazer uma coisa isolada, de eu crer apenas numa palavra, desconectado do autor, muitos problemas começam a acontecer. Que é o nosso viver parcial que nós estamos passando hoje na vida da igreja. Porque ali fica uma rede cheia de furo para o diabo entrar. Com tudo.
Porque qualquer proposta que for além do teu limite vai te derrubar. Porque você está firmado não numa pessoa, você está firmado isoladamente numa palavra, numa informação qualquer, na informação da tia. Mas você não tem substância daquilo. Você não substanciou um fato na tua vida. Aquilo não é real para ti. Aquilo não é revelado para ti. Você não tocou a essência daquilo. É só a informação da tia que chegou aos teus ouvidos. Uma suposição. Daí qualquer motivo, como eu dei o exemplo dos dízimos lá, vai ser um motivo para não fazer ou fazer diferente. Porque foi desconectado do autor. Então hoje nós temos então que fazer? Parar, dar um passo para trás e rever daqui para cá. Eu tenho que arrumar isso aqui primeiro para produzir efeito aqui. O meu relacionamento aqui tem que ser arrumado. Eu tocar a realidade de quem Deus é na minha vida. Quem Deus é para você. Né? Então veja, irmãos. O nosso desafio, com tudo isso que nós estamos trazendo aqui, é que você precisa identificar, visualizar Deus na tua vida. Isso é fé. E esse é o nosso desafio agora. Você tem que visualizar, mapear esse ser que é escondido, abstrato, longe, ou um conto para você. Você tem que visualizar ele na tua vida. É o primeiro ponto. Isso aqui tem que ser arrumado. Essa relação com essa pessoa. Porque nós somos pessoas muito superficiais em tudo que fazemos. Inclusive nisso aqui que é da onde você depende. Porque a tua nova criatura vive disso aqui, ela depende disso aqui. E ela já tem realidade disso. A nossa mente, não, está aqui. Então, como nós visualizamos Deus na nossa vida? De que maneira? A gente tem várias dicas que Deus deixou na Bíblia para te ajudar nisso. A tua visualizar essa pessoa. Né? Então vamos trabalhar alguns deles agora. Que isso vai poder te ajudar a cada um de nós tremendamente. Né? Em Mateus 6, eu não vou abrir, mas os irmãos vão se lembrar. Quando Jesus tratou sobre a ansiosa solicitude da vida, trabalhou sobre a ansiedade. O medo do que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, onde eu vou morar, para que lugar eu vou ir, se eu vou ter, se eu não vou ter. Ele via que aquelas preocupações estavam incomodando os discípulos. Era uma coisa silenciosa. E foi no início do ministério de Jesus. Porque aqueles homens tinham recém-chegado do mundo. Jesus estava começando a trabalhar na vida deles. Estava recém no capítulo 6. E Jesus via que tinha muitos resquícios do mundo lá fora ainda dentro deles. E ele disse, eu vou ter que trabalhar isso no coração, tem que reparar essas preocupações, essa ansiedade que está silenciosamente, estou percebendo que está incomodando eles, porque se não arrumar isso, eles não vão conseguir avançar. Aí Jesus entrou com um sermão da montanha, que lá estava o capítulo 6 incluído. Aí ele discorreu sobre a questão dos pássaros, dos lírios do campo, mas o que Jesus visava com isso? O que ele queria com isso? Ele queria fazer os discípulos enxergarem Deus na vida deles, identificarem essa pessoa. Então o que Jesus fez? Contou uma história com fatos reais. Ele começou a elucidar. Parem, sentem, aquietem-se, desliga os telefones, bota tudo no modo avião. Eles falariam isso hoje, né? Sem distrações. Eu creio que, pelos relatos que a gente ouve falar, que eram momentos de silêncio realmente. Porque até um alfinete caindo no chão naquela época você poderia ouvir.
Daí o que Jesus fez? Ele chamava a atenção, olha lá os pássaros, as aves do céu, eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros. Mas como é que eles sobrevivem? Ah, porque o Pai sustenta eles. E os discípulos ouvindo e viam, peraí, é verdade. O Pai sustenta eles. E nisso eles começavam a identificar os cuidados que Deus tem para com cada um deles ali. Eles já começaram a se vincular. Jesus usou o relato natural, mas para vincular e recuperar a fé no coração deles. Agora vocês prestem atenção nos lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, não tecem. E nem Salomão se vestiu com essa formosura, essa beleza que eles são. E sabe por quê? Sabe como eles são assim? É por causa do poder de Deus. É este poder que mantém para eles essa formosura, essa beleza, a ponto que nenhum rei teve. Eles paravam e ficavam analisando a simplicidade, aquilo começava a despertar. E eu gosto de fazer isso porque funciona. Eu muitas vezes paro o que eu estou fazendo e começo a olhar pelo vidro da rua, pela janela, ou paro na rua assim, vou ficar olhando e analiso um passarinho, analiso uma árvore, e deixa Deus ministrar aquilo para mim. Eu fico pensando, quando não tem perto de mim, eu fico olhando, visualizando isso. Isso Jesus fez, ele falou, quando ele deu esses exemplos, ele pediu para você visualizar na mente isso, porque te ajuda a te capturar mais rápido para o Espírito. Isso puxa a tua mente para o Espírito. Por isso que Jesus disse, analisem. Quando você visualiza essas coisas, você já começa a se ligar com fatos. Já é um caminho, um passo que você está dando para a fé. Você está preparando o ambiente para você tocar Deus. E daí ele concluiu lá em Mateus 6. Então, os gentios é que procuram todas essas coisas, mas com vocês é diferente. Vocês façam isso aqui. Mateus 6,33. Coloquem o reino de Deus. Reino de Deus. E a justiça prática, né? Em primeiro lugar, tranquilize o coração de vocês, façam o que é necessário, o resto Deus vai acrescentar. Não se matem. Pronto. Foi o suficiente para aqueles homens se acalmarem e a ansiedade sair do coração deles. E é assim que eles tiveram a fé recuperada nesse ponto, que nós estamos aqui patinando há anos na igreja com problema de ansiedade, preocupação, etc, etc. Por quê? Porque eles conseguiram rapidamente identificar, tem um Deus na nossa vida que realmente, eu nunca passei fome, eu passo dificuldades, mas Deus resolve. Eles visualizaram Deus na vida deles. E isso é uma dica divina. Quer ver? Lamentações. Abre lá, irmãos. O irmão que abrir primeiro, lê para nós. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Né? Então aqui Deus está te ensinando. Está me ensinando também. Que você tem que parar e analisar na tua vida todos os fatos de que Deus trabalhou na tua vida até hoje. Você tem que pensar, tem que parar para fazer isso. Tem que colocar a tua mente nisso. Porque a tua vida é marcada por livramentos que Deus fez, libertações que Deus operou, bênçãos que Deus acrescentou na tua vida, correções que Deus fez para te disciplinar. Você vai ver a mão de um pai presente. E isso tudo vai começar você a identificar essas coisas aqui. Que tem um poder de um Deus vivo, presente, real na tua vida. E que ele não é uma historinha. Ele é verdade. Você consegue se vincular com ele, se rememorando desses detalhes, que a gente passa desapercebido.
Irmão, se você não tiver restaurado esse ponto, esse quesito 1 que nós estamos falando agora, tudo daqui para frente vai dar problema, irmão. Escreva, tudo vai dar problema. Porque ou aqui nós iremos migrar para o legalismo ou iremos migrar para o liberalismo, a libertinagem. Ou seremos crentes extremamente vinculados à letra, como fariseus, ou seremos pessoas extremamente humanistas, mundanas, na vida prática da igreja. E a única maneira de você recuperar isso, e você voltar para a Avenida Central, é recuperando a fé numa pessoa. Por isso que eu estou falando, não é fé. Eu estou falando a fé numa pessoa. Como a mulher grávida, o exemplo da mulher grávida. Amém? Então isso precisa ficar claro para você. Você tem que pensar nesses momentos da tua vida, começar a identificar Deus na tua vida. Por isso que a gente precisa dedicar tempo, irmãos, tempo para pensar nas coisas do alto. E temos que cuidar, porque esse mundo, irmão, está tomado de coisas atrativas para não fazer você pensar nas coisas do mundo, nas coisas do céu. Esse mundo está carregado de coisa. Por exemplo, o celular, hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que mais distrai e rouba o tempo das pessoas. É uma coisa muito perigosa, porque aquilo está tardando você contatar uma pessoa. Por meio de todo o entretenimento, sistema de entretenimento hoje colocado, você pode ver quanta coisa você acessa no celular que realmente te edifica no dia. Pega um percentual e faz uma análise de coisas que realmente te edificaram. Tem coisa de trabalho, tem coisa de estudo, tem coisa da vida particular, mas estou falando daquilo que realmente te vinculou com essa pessoa. Se ser bem sincero, eu acho que menos de 3%. 97% de terra, Satanás jogando em cima, para não deixar você ficar disponível com a tua mente para Deus fazer essas coisas como nós estamos fazendo hoje. Você tem que parar e pensar nas coisas do alto. E hoje virou bobagem na igreja pensar. A gente percebe isso. Eu, quando tem alguns lugares que a gente começa a falar, e eu estou com um povo maior, e a gente fala sobre pensar nas coisas do alto, vem um escárnio do povo contra mim. Eu sinto isso. É uma força espiritual, uma energia, que tu sente o sarcasmo dos demônios, achando bobagem isso. Eu sinto no ar que aquilo ali vem contra a gente. Porque virou balela, isso é bobagem, você ficar pensando nas coisas do alto. Mas é a única forma de você vincular aqui, porque é por fé. Você tem que pensar. Jesus fazia isso. Quando ele usou a figueira, a videira, o fruto, né? Ele usou o exemplo dos passarinhos, usou os exemplos aqui dos lírios. É que você tem que vincular a tua mente a isso para você pegar o fato, a realidade, identificar a pessoa de Deus na tua vida. Você tem que mapear ele. E isso tem que dedicar tempo. Tem que dedicar tempo. Então, quando eu paro para começar a me lembrar dos livramentos que Deus me deu, das correções que Deus me fez na minha vida, a mão dele operando, né, as mudanças já de caráter que ele realizou na minha vida, eu digo, não, peraí, isso não é fato do acaso. É porque tem um Deus que é presente. Daí você começa a mexer nisso e aí você começa a identificar que Deus é poderoso, está presente e ele é real. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Quero passar para o próximo slide. Aqui, ó, só uma coisa. Quando você toca isso aqui, você já está nessa condição. Você já está andando por cima das águas. Nós hoje estamos afogados nas tribulações e Deus te disse, você tem que andar por cima das águas. Você só anda por cima das águas quando você toca esse aqui. E depois vive por esse aqui. Amém? O próximo slide aqui. Você sabe, né, irmãos, que a energia elétrica... Quem já tomou choque aqui alguma vez?
A maioria já tomou choque, né? Já aprontaram bastante também, né? Quando você toma choque, a gente tem exatamente realidade do que a energia elétrica pode fazer, que ela é real. Eu creio que se um engenheiro elétrico passa 5 ou 6 anos dentro de uma universidade, estudando, né, técnico em eletricidade, depois engenheiro elétrico, e ele nunca teve um contato poderoso com a energia elétrica para ele sentir, eu acho que sempre vai ficar um vazio dentro dele, porque ele não sabe o que é aquela energia, porque ele só ouviu falar. No momento que ele toma aquela energia, ele sente aquela energia passando por todo o corpo dele, nunca mais ele esquece. E ele passa a ter respeito por aquilo, né? Então eu não estou incentivando os irmãos a colocar o dedo na tomada. Mas o que eu estou falando para os irmãos é que Deus, ele é poder, ele é uma energia. E nós somos apenas meros fios de cobre. A energia tem poder de abençoar e de matar. A energia elétrica. E o cabo não pode fazer pobre, coitado, não pode fazer nada. Ele só está ali. Se a energia não passar por dentro dele, ele não faz nada. Ele não entrega nada. Ele não resolve nenhum problema. Ele não bota luz no ambiente, não refrigera o ambiente, não faz nada. Isso aqui é miserável. Ele só pode fazer uma coisa: se dispor para a energia. Só isso. E Deus é essa energia. Quando um cabo vai ter que entrar dentro de uma residência nova que foi construída, você tem que tirar ele lá do poste e largar lá para dentro de uma residência, a energia quer abençoar aquilo lá. A companhia de eletricidade, aqui em Brasília é Neoenergia, né? Ela quer abençoar aquela família lá que vai se mudar para aquela casa. E a energia está pronta para dar para aquela família tudo o que ela precisa, para a geladeira, para a máquina, para o fogão, para o ar-condicionado, para as lâmpadas, para tudo funcionar. Apenas uma coisa tem que acontecer, então. São os cabos serem instalados e estarem à disposição para a energia fluir. Só isso. Deus é assim nas nossas vidas. Ele quer estar disponível. Ele, na verdade, já te deu o poder. Este poder já está dentro de você para praticar a palavra do 1 para o 2. Você já está capacitado. Porque quando Deus diz para você, perdoa, Ele não está te pedindo nada que Ele já não tenha te dado poder antes para fazer. Você já está capacitado. Ele disse, Pedro, vem por sobre as águas. Então, quando Deus desloca uma palavra pedindo para você fazer algo, lembre-se do slide anterior, que aqui tinha o 2, que aquela palavra, essa Bíblia, quando Deus te deslocou essa palavra até você e pediu para você fazer algo, Ele apenas está dizendo o seguinte, você é isso aqui, você é apenas um cabo de cobre, esteja disponível para mim, porque o poder para resolver tudo eu já tenho. E já está tudo dentro de ti. Só faça. Você pode andar por sobre as águas, você pode perdoar, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode apacentar pessoas, está tudo pronto. Mas o diabo diz, mas não é bem assim. Sempre a carne, ela entra agora, né? Te puxa para o racional de novo, e ela diz, tá, mas eu vou fazer isto quando eu estiver pronto, quando eu tiver condições, quando eu me sentir capacitado, se eu, é os quando e o se. Isso é mentira. Quando você deixa de praticar a palavra, por você se sentir incapaz, se sentir incompetente, é porque você está vivendo pela velha mente dos padrões racionais. E daí a energia não chega e não flui através de você. Porque Deus te deu para nós, o novo homem, poder
para praticar a palavra, tudo que está escrito. Isso já está. Você vive por causa do poder dele. Você não vive pelo natural. Você acha que vive. É a mesma coisa uma discussão de um crente com um ateu. O ateu diz, eu não creio em Deus. Mas ele mesmo está falando aquilo e ele nem sabe que o ar que ele respira e ele só está conseguindo falar porque Deus está mandando capacidade para ele. E o crente está querendo convencer ele e ele não acredita. E Deus está fluindo através dele, está fazendo ele respirar, ele enxergar, ele sorrir, ele falar. E ele não está se dando conta que Deus está fazendo aquilo. E o crente está tentando convencer. É a mesma coisa eu com os irmãos. Se você não tocar Deus, eu só vou estar tentando convencer você. Você precisa tocar esta pessoa. Tocar esta energia. Identificar Deus na tua vida. Saber que Ele é real. E por causa desse poder que vem dele, tudo que ele pediu para você fazer já está resolvido. É questão só de praticar e ponto final. E se eu titubear em alguma coisa, eu conto com o poder de Cristo para resolver qualquer problema. Nada é impossível para você. O problema é a tua mente, que está presa pelo sistema racional de baixo, e que você confia mais naquilo do que no poder de Deus. E essa energia ela é tão poderosa, que aqui são cabos de altíssima tensão, né? Que quando Deus quer te usar, se você sabe dessa pessoa, você vai liberar ele sem medo. Porque você sabe que ele é competente para resolver, e se ele não quiser fazer, amém. Eu tenho que estar disponível para ele, só isso. Agora, o que entristece Deus e o que pode gerar um grande problema? A incredulidade. É quando esse cabo de energia aqui, 1, 2, 3 ou 5, todos deles dizem assim, não, eu não vou fazer. Eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Ou Satanás acha um meio de você se apegar no teu conforto pessoal, no teu individualismo, nos teus cuidados pessoais, para você não fazer. Isso tudo é incredulidade, isso barra a energia elétrica e não deixa esse poder fluir por meio disso aqui. Isso entristece muito Deus, porque Ele criou você, Ele regenerou você, Ele colocou um novo homem dentro de você, que vive por esse poder. E quando chega na hora, você não libera esse poder. Você atranca tudo. Você não deixa esse poder fluir. E Deus diz, meu Deus, mas né, eu dei tudo para ele. E ele não deixa eu fluir. Por isso que a falta de fé produz apostasia. A apostasia é um juízo divino sobre a pessoa. Porque ela barrou Deus na sua vida. Ela não quis Deus. Um apóstata, ele nunca está sendo visitado pela apostasia, ele vai em direção a ela. Entenda isso. Vou repetir. Um apóstata, a apostasia não vem em direção a ele, é ele que está indo naquela direção. Então Deus coloca pessoas, por exemplo, para você evangelizar, para você apacentar. E daí você analisa se a pessoa vai querer ou não, ou mede distância, mede o teu conforto, mede o teu tempo que vai poder, fica longe, esse lugar não tem como, esse lugar é muito perigoso, essa família não tem nem onde sentar direito, isso vai me gerar 4, 5 horas a menos por semana. Você barrou a energia por causa da racional. Você não creu no poder de Deus. Você limitou a energia de fluir. Você disse, eu não quero que ela flua. E a energia disse, eu estava lá justamente para fluir. E tu não deixa eu fluir. Tu me interrompeu. A justificativa não importa, mas foi razão. Foi racional. E daí Deus não consegue fluir e fazer nada através de você. E isso
traz problemas e juízos na nossa vida por parte de Deus. Nós puxamos isso para nós. Isso é muito sério que eu estou falando. Porque isso aqui está tudo disponível. Mas eu prefiro crer na mentira. Eu não creio que Deus tem poder de fazer multiplicar aquelas 5 horas a mais para mim a ponto de sobrar tempo. Eu não creio. Eu não creio que Deus possa pegar todo aquele combustível que eu estou rodando lá e fazer aquilo render milhares de vezes a meu favor. Multiplicar aquilo lá. Eu não creio. Eu creio que se eu vejo hoje um pão, é um pão. 5 pães e 2 peixes é mais 7. Mas no momento que tu multiplica, aquilo alimenta 5.000 pessoas. Esse é o poder de Deus. Se você libera essa energia, você vai viver esse poder. Se você retém e bloqueia a energia, você vive pela miséria do racional, daqui de baixo. Por isso que nós precisamos restaurar a fé numa pessoa. Você tem que saber o poder dela. Tem que tocar o poder dela. Tem que pedir experiências para Deus. Sempre tem que estar pedindo experiências para Deus. Eu tenho que estar disponível, eu tenho que desejar isto. Esses dias eu orei para Deus, Senhor, manda pessoas para eu ajudar. Manda pessoas para mim poder ajudar. Eu precisava restaurar pontos de fé na minha vida, né? Que eu possa ajudar materialmente, financeiramente. Manda situações reais na minha vida que eu possa ajudar. Porque eu sabia que eu ia testificar do poder de Deus. Né? E sempre tem essas experiências, né? Mas muitas vezes não pede. Né? E essa experiência veio, e eu me lembro que eu fiz aquilo que Deus colocou no meu coração, e passado 2 ou 3 semanas, Deus devolveu exatamente 10 vezes mais. Agora, recente. Passei muitas experiências na minha vida assim. Isso me ajuda a entender o poder que Deus tem. Eu vejo isso na minha vida. Agora, não sei se você está vendo. Então, você tem que puxar essas experiências, pedir, Deus, eu estou aqui disponível, eu quero trabalho. Eu quero casas, eu quero famílias, eu quero pessoas para evangelizar, eu quero te pedir pessoas para me apacentar. Eu quero trabalho. Fio não foi feito para ficar parado, estragando dentro de uma residência. Fio foi feito para conduzir energia. Eu sou um cabo, e você também. Você tem que pedir para Deus. A gente tem que tirar da nossa mente aquela visão caótica. Só o pastor trabalha. Não, isso é um reino. Essa energia está disponível para todos. Deus quer abençoar você. Você tem que pedir para Deus. Deus vai te dar. Senhor, abre um hospital para mim visitar. Para mim toda semana ir lá visitar os enfermos. Tem que pedir. Se você não pedir, Deus não vai mandar. Você tem que orar a respeito disso. Deus, me dá trabalho, me dá famílias, me dá casa, me dá trabalho. Eu preciso meios para fazer essa energia fluir daqui, passar e ir adiante. Pede isso. Isso vai te ajudar, te avivar. Você vai ver o poder divino fluindo através de você. Amém? Mas nós temos ainda mais um último slide aqui, para finalizar. Você sabe o que é isso? Sabe, né? É uma pulga? O que é? Um gazinho de mostarda. A semente de mostarda que Jesus falou que é a menor de todas as sementes. Tá? Você vê, você pega uma semente dessa, que não é nada. Não é nada. Você não pode imaginar que aquilo ali pode ser uma coisa daquilo lá. Imagina, eles plantam, tem várias espécies de mostarda, né? Você planta aquela sementinha na terra. Depois ela germina, ela passa por todo aquele processo. Depois ela se transforma numa planta, numa hortaliça, que chega até 3 metros de altura. Algumas espécies de mostarda. Que vem disso aqui. Aí você visualiza, acompanha. Você tem uma semente e você está na tua frente ali um pé
de 3 metros de altura de mostarda, que saiu disso aqui. Daí você se pergunta, como algo tão grande saiu de algo tão pequeno? Como isso é possível? Espírito Santo, como isso é possível? Como isso é possível? Me ajuda a tocar isso. Eu estou ajudando os irmãos a pensar nas coisas do alto. O Espírito vai começar a ministrar. Pois é, vai nos cantos todos teóricos da tua mente racional, não vai conseguir achar uma explicação plausível para isso, vai vir uma voz falando dentro de você, por meio da consciência. Isso aqui é poder, isso aqui é poder, isso aqui é o poder da vida. Isso é um fluir da vida, isso é sobrenatural. Não tem uma explicação para isso. E você já começa a identificar uma pessoa por trás. Jesus ensinou a fazer isso. Isso é pensar nas coisas do alto. Isso vai restaurar o teu relacionamento com essa pessoa. Porque você começa a visualizar que essa pessoa está mais próximo do que você pensa. E esse poder que faz desse grão sair uma hortaliça de 3 metros é o poder que capacita você a andar por sobre as águas. É a energia que está disponível para fluir. Que está tudo pronto. Você vive por esse poder. Que a gente passa por cima, a gente nem dá bola. Por isso que Jesus disse, você tem que ser meio melancólico de vez em quando. Para e pensa nas coisas do alto. E fica pensando. Visualiza, você tem uma temática variada, inclusive isso aqui, para você pensar. E você entrar nesse assunto e conversar com o Espírito Santo. É nessa conversa subjetiva do meditar que Deus vai fazendo rompimentos dentro de você e vai puxando cortinas até você começar a enxergar Deus e o poder dele. Quando você toca esse poder, você começa a enxergar que isso aqui produz uma hortaliça de 3 metros, não tem ansiedade que fique no teu coração. Não tem preocupação que fique de pé. Porque você visualiza uma pessoa que tem muito poder. E você vive por esse mesmo poder que faz isso aqui. Você vive por isso. Daí não tem apostasia que vai te pegar. Não tem legalismo lá daquela primeira slide que vai te enganar. Espírito de legalismo. Não vai ter esse problema. Porque você visualiza uma pessoa. Você está vinculada com essa pessoa. E aquilo ali te dá muita segurança, muita paz. Você começa a sentir a provisão dela. E tudo aquilo que é treva e racional começa a se desmanchar e cair do teu coração. Não tem mais lugar para aquilo. Você começa a ficar liberto só por causa da fé. Só por causa da fé. Porque você tocou uma pessoa. Imagina. Depois que Jesus terminou Mateus 6, com certeza, muitas pessoas levantaram dali libertas da ansiedade. Não precisaram fazer nada. Só ouviram, a fé tocou e a fé desmanchou a ansiedade de muitos corações que estavam preocupados com o seu amanhã. Isso é fé. É só isso, fé. Ela faz isso, esse impossível acontecer de uma maneira tão simples como isso aqui. É isso que você precisa viver. Você precisa liberar. Nós trabalhamos hoje uma diversidade de coisas assim, bem grandes dentro desse ponto da fé. Né? Mas o principal hoje que nós temos que investir é o tempo para contatar e tocar essa pessoa. Você tem que voltar para o item 1, dar um passo para trás, porque você avançou de uma forma muito superficial e está tentando viver a palavra de Deus naturalmente. Daí vive como um pé no mundo, um pé na igreja, ou como um crente legalista. Problemas de fé. E quando você tocar a fé, irmão, você começa a ser outra pessoa. Porque uma radiação divina começa a te tocar e fluir através de você. Amém? E esse conteúdo aqui, que foi trazido, essas imagens, tudo é propósito divino, porque você tem essa temática para você pensar. Deus te deu isso, Jesus ensinou isso, ele aplicou isso no ensino dele. Você usar essas coisas para ministrar o espiritual. Quando você para pensar, você analisa, você vê, poxa, está tudo pronto. Só um cabo. Né?
estava com um problema esses dias no trabalho, na empresa, e estava começando a faltar dinheiro. Eu disse, Senhor, minhas técnicas de venda não estão funcionando, não sou um bom vendedor e não está funcionando minhas vendas. E as coisas estão caindo, a receita está caindo, o faturamento está baixando e eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou me afirmar no teu poder. Seja tu a minha esperança, eu não tenho mais o que fazer. Se tu deixar eu prosperar, eu vou prosperar. Se tu quiser me deixar assim, eu ficarei assim. Eu não tenho mais o que fazer. Eu estava como centurião e disse isso para Deus. Então tu é a minha esperança, tanto para cima, quanto se eu for para baixo. Tu é a minha esperança. Estando em ti está resolvido. Não importa o que vai acontecer depois. Daí Deus disse, então eu vou dar uma experiência de fé para ti. Eu estava tipo numa canoinha, assim, a sensação meio do problema, né? Deus faz achar um peixinho. Eu larguei a linha, peguei o peixe, abri a boca, tinha um estáter dentro, né? Sem esforço nenhum. Sem fazer praticamente nada. Deus recuperou meses. Como uma pescaria, assim. Estava dentro do peixe. Não fiz esforço nenhum. E isso é viver por poder. Que está disponível para você. Teu principal inimigo é a mente natural. É só vencer, já está resolvido. É só você dar o passo fora desse ambiente e viver pelo poder de Deus. Amém? Irmãos, era isso que a gente tinha para hoje. E nós vamos então agora abrir um espaço para a gente poder ouvir um pouquinho os irmãos. 3 a 4 minutos cada um. A gente dá espaço aí para uns 3 irmãos, ou 4 irmãos, se for possível. Tanto os remotos, que estão remotos, né? Quanto os irmãos que estão presencial. Dentro disso que Deus trabalhou hoje na tua vida. Coisas foram muito simples, nada que você não tenha entendido. Umas coisas que vão demandar uma dedicação na nossa vida para tocar, né? Para a gente sair do superficial e ir para a realidade, e ir para o profundo, né? Quem é o primeiro irmão que deseja partilhar o que recebeu, o que Deus trouxe para si, né? Que Deus pode ter falado de diversas formas com cada coração. Quem é o primeiro irmão? Amém, irmãos. Uma coisa que trabalhou assim em mim foi o centurião. Ele vivia uma circunstância de vida, né? A profissão dele era ser um chefe, né? De uma pequena junta militar ali, um chefe de 100, como se fosse um capitão, né? Uma pessoa assim. E a circunstância de vida dele, a vivência diária dele dentro daquela profissão que ele tinha escolhido para a vida dele, foi suficiente para que quando ele precisasse ter uma experiência com Deus, ele relacionasse aquilo e estivesse aberto para viver a fé. Não, mas quando eu falo, eles obedecem, então se tu falar, tá feito. O mundo espiritual ou vai te obedecer e tá resolvido o assunto, né? Então, me ministrou muito assim, é simples, a fé é uma coisa simples. É olhar para ver, é olhar que circunstâncias humanas e naturais, elas funcionam, então se Deus falar, também vai funcionar, né? Então isso me trabalhou muito, assim, que é uma coisa, é tão simples e a gente complica. A gente quer leis, regras, sistemas, modos de como obedecer a Deus, né? Às vezes falta a gente pensar um pouquinho em como as coisas ao nosso redor, a circunstância de vida nossa, ela funciona de uma forma sobrenatural. E aquilo ali já é o suficiente para a gente tocar Deus, né? Basta nossos corações serem sensíveis para isso. É muito mais uma questão de sensibilidade de coração, sermos sensíveis a Deus, do que circunstâncias externas. Amém? O próximo, remoto ou presencial? Quem levantar a mão primeiro? Posso compartilhar, irmão? A irmã Cecília. Vamos liberar o som aqui para a irmã.
Só um pouquinho. Pode falar, irmã? Queria compartilhar que essa questão da contemplação também, assim, sempre foi muito presente na minha vida e Deus ministra muito por meio disso, né? Muito mesmo, assim. E hoje, quando eu estava compartilhando com o Adriano sobre João 5, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, mãe, eu consigo imaginar exatamente, né, filho? Como que era ali, né? Que foi a palavra lá do Café com Cristo, falando um pouquinho daquele paralítico que estava aguardando a cura no tanque de Betesda e remete a essa questão da fé, da simplicidade, né? Igual foi falado, assim, como que Jesus é simples, né? Ele fez uma pergunta para aquele paralítico, né? Você quer ser curado, né? Ele respondeu outra coisa. O que que ele respondeu, filho? Ele respondeu, mas não tem ninguém para me levar para as águas? Isso, muito bem. E que é exatamente isso, né? Que a gente racionaliza tudo. A gente sempre imagina meios, né? Caminhos, cria esquemas, né? Jesus pede coisas simples para a gente tenta complicar de tantas maneiras para não obedecer, né? O nosso ego, ele tenta ludibriar, fazer de tudo, né? Para colocar barreiras para a gente se entregar para Deus, né? Teve uma vez até que eu comentei isso também, que acho que se para pedir perdão para Deus, né, para receber o perdão de Deus, a gente tivesse que, sei lá, pagar R$ 1.000 ir no cartório, dar entrada num processo, alguma coisa, todo mundo ia fazer, né? Mas como está escrito que a gente só tem que confessar para Deus os nossos pecados, né? Clamar ali para o Senhor, né? Como está lá em 1 João, muitas vezes a gente não faz, porque é simples. E tudo com Jesus é assim, é simples. É por isso que ele fala que a gente tem que ser como as crianças, simplesmente ouvir e obedecer, ouvir, crer, né, e obedecer. A criança ela tem muito isso, né? Se você falar para o Davi, por exemplo, né, que vai passar um navio aqui na porta, ele vai ficar esperando o navio passar. Ele não vai ficar perguntando, mas não tem rio, não tem mar, como é que o navio vem? Não, ele simplesmente vai ficar ali. Cadê o navio, vovó? Né? Ele vai ficar perguntando. Então, é exatamente assim, a gente tem que conhecer a palavra, né, mas principalmente crer, né, naquilo que está escrito e na autoridade, sempre tendo como referencial a autoridade de Cristo. Isso sempre fala muito comigo e eu sempre, quando fala dessa questão de saber quem nós somos e saber quem Deus é, eu sempre lembro de Davi, essa referência, né, que o irmão trouxe de ter realidade do poder de Deus, né? Porque eu vejo que Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque eu vejo que durante toda a trajetória dele, ele sempre soube quem ele era e quem Deus era, né? E isso fez ele seguir firme ali, praticante da palavra, mesmo nos seus momentos de fraqueza, ele se arrependia, ele nunca saía da presença do Senhor, levava uma vida de consagração, desde o pasto, né? Se a gente vê ali o livro de Salmos, grande parte dele foi escrito por Davi, a gente observa um homem que se separava para ter momentos de intimidade com Deus. E eu acredito que isso acontecia porque ele sabia quem ele era e quem Deus era, né? E Deus sabe quem nós somos, mas nós muitas vezes não sabemos nem quem nós somos e nem quem Deus é. Muitas vezes a gente se acha mais ou menos do que nós somos para Deus, né? A gente sempre está ali, né? Como eu li um material essa semana também falando sobre isso, né? A gente está sempre ali ou na rejeição ou na rebelião, nunca no nível zero, né? Que é o nível que a gente tem que estar para que Deus flua, né? Como o irmão falou ali, como os cabos de energia realmente se conectem ali e façam, né, tudo que for da vontade do Senhor. Amém. O Adriano quer falar rapidinho, irmão, se der tempo. Quando minha mãe falou aqui, eu lembrei de acho que não era parábola, uma história que Jesus falou, eu não me lembro, mas era assim. Jesus pediu uma coisa para cada servo. Pediu tal coisa, um bezerro, por exemplo, para os dois servos, sabe? Aí, um servo leva um boi, uma vaca e um bezerro a mais, sabe? E outro leva só o bezerro, como Deus pediu. Aí Deus fala do que levou as três coisas, que a geração dele será amaldiçoada, porque ele só pediu aquilo.
não pediu mais nem menos. Foi Caim, que ele levou o fruto Caim. da terra ao invés do bezerro, mas é isso mesmo, filho. Tá certo. Caim que levou o que Deus não pediu, né? Que era o fruto da terra. E Abel levou exatamente o que Deus pediu, foi pela fé, né? Aham. Isso mesmo. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Irmão Paulo, pode passar. Boa noite, irmãos. Eu queria ler uma passagem com os irmãos que ela trata do racionalismo, da incredulidade e como isso foi resolvido na pessoa assim, de uma forma muito simples, né? Essa passagem está em Gênesis 15, dos versículos 1 a 6. Abraão, ele falava com o próprio Deus, né? Diretamente. Diferentemente do que nós vivemos hoje, como foi dito aqui no seminário, que nós precisamos restaurar esse canal direto com o Senhor, né? Com Deus. Abraão não tinha isso. Abraão, ele era abençoado ao ponto de falar com o próprio Deus. E ainda assim, aqui diz o seguinte: os irmãos só acompanhem, por favor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Seria o suficiente, porque ele já vivia com Deus, sabia do grande poder de Deus, né? E isso bastava, deveria bastar para Abraão, né? Mas aí Abraão arrazoou, a mente racional dele entrou e diz o seguinte: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar? Olha só, que coisa, né? Senhor Deus, que me haverá de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Não satisfeito, disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Embora Deus tivesse dito lá atrás para ele que iria resolver toda a situação, ele não creu. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, veja, a pressa do Senhor. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, ele não deixou Abraão evoluir nos questionamentos dele. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E vejam, irmãos, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Para Abraão isso era possível? E o 6 responde, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja como não houve nenhuma resistência na mente de Abraão para aceitar o falar de Deus. Deus virou para ele, um homem avançado, né, de idade, e vinha por vários problemas, e Deus virou para ele assim, rapidamente, e falou, olha para o céu, conta as estrelas, assim será a tua descendência. Abraão olhou, ok, ele creu, e Deus sabe que ele creu, que Deus viu isso no coração de Abraão, e nós não somos assim. Então aqui nós temos aqui uma experiência de quem vivia com Deus, de quem racionalizou com Deus, de quem ouviu Deus e que creu em Deus. Um curto espaço, né? E eu queria dizer uma coisa aqui para os irmãos que eu senti muito. Quando foi lido em Lamentações, quero trazer à lembrança o que me pode dar esperança. Eu não lembro, irmão, o versículo, eu realmente não gravei, mas o Senhor me disse o seguinte,
O inimigo, ele trabalha nas nossas vidas sempre como a parábola do semeador. Todas as bênçãos, curas, mudanças de caráter, mudanças de posicionamento, gostos que nós deixamos de ter, todas essas boas experiências, os tratamentos, né, as correções do Senhor, todos esses bons tratamentos que o Deus faz conosco e que isso deveria ser marcante na nossa vida, o inimigo ele vem ceifando logo atrás. Deus faz uma cura, ele rouba a memória. Deus faz uma libertação, ele rouba a memória. Deus faz um milagre financeiro, ele rouba a memória. E nós ficamos retroalimentando a nossa incredulidade o tempo todo. E nós precisamos orar com relação a isso. Porque quando nós estamos nas situações difíceis, nós não nos lembramos dessas coisas. Por que será? Porque que só vem à nossa mente dificuldades, problemas, questionamentos, arguições contra Deus, como Abraão fez aqui. Por quê? Né? E me veio uma coisa também, que outra palavra, orai e vigiai, a todo instante, sem cessar. Quando o irmão estava ali explicando o slide 1, entre Deus e a Bíblia, aquela setinha vermelha, a vontade própria, né? Que é o que é a trava, é a barreira para que as coisas possam acontecer como Deus quer. E não há, irmãos, nenhuma possibilidade dessa situação ser resolvida sem nós aplicarmos Romanos 12:2 na nossa vida. Não há a menor possibilidade disso ser resolvido. Porque nós todos os dias nos conformamos com o mundo. Né? O irmão deu o exemplo do celular. As séries que estão sendo lançadas sem limites de entretenimento, que para mexer com as nossas emoções, para ocupar o nosso tempo e para nós continuarmos com o disjuntor fechado. Então nós não estamos fazendo a opção correta muitas vezes. Nós estamos continuando a alimentar os prazeres da carne. Como o irmão falou, de 100%, 3% talvez seja para nossa edificação. Mas nós sabemos que nós podemos melhorar esse percentual e muito, negando a nós mesmos. Né? O irmão disse aqui, Deus investe em nós constantemente. A irmã orou hoje agradecendo a mesa maravilhosa que nós temos. Nós tivemos o ano da entrega. Nós tivemos o ano da decisão. Deus tem investido em nós 1 ano, irmãos. 1 ano da entrega, 1 ano da decisão. E o que nós fazemos? Pegamos o celular e vamos para as coisas do Senhor ou vamos para as coisas da carne? Porque se nós não tomarmos esse cuidado, no momento que nós passarmos por essa porta, ali, porque este ambiente aqui está sendo protegido pelo Senhor e pelos seus anjos, as nossas mentes aqui, graças a Deus, estão blindadas do ataque do inimigo, assim eu tenho fé e creio, mas se nós passarmos daquela porta ali, estaremos por nossa conta e risco. E o inimigo vai atrás e vai começar a ceifar tudo o de bom que o Senhor lançou aqui. Então nós precisamos nos esforçar para sairmos daqui com um propósito de renovarmos a nossa mente. Porque senão nada disso aqui vai fazer efeito. Né? Isso aqui vai ser um devaneio, vai ser um sonho que nós tivemos. Isso não vai ter efeito prático na nossa vida. E isso o Senhor quer que a gente faça. Que a gente mude o nosso pensar. Né? Que quando a gente abra o celular ou acesse a TV, a gente se consagre e não alimente a nossa incredulidade, que é movida pelo nosso racionalismo. Porque espiritualmente é isso que ocorre, irmãos.
Nós corremos para o mundo, nos tornamos mais racionais, mais ligados à carne, e as coisas de Deus vão sendo sempre questionáveis, né? Assim, por que Abraão se converteu rapidamente? A mente dele foi, né? Deus falou, ele arrasou, Deus logo corrigiu, ele creu no Senhor. Por quê? Porque não existia nada disso lá, irmãos. Como era a vida de Abraão? Trabalho, família e Deus. O inimigo não encontrava espaço na mente dele. Não encontrava terra fértil. Não tinha facilidades ali. Deus rapidamente resolvia o problema, né? E são os 3 ambientes mais saudáveis para que nós devemos estar. E não só fisicamente. Trabalho, família e Deus também no celular. Trabalho, família e Deus também nas TVs. Né? Porque Deus não está conseguindo com que a gente creia nele. Porque a gente está todo dia botando um tijolinho ali, uma barreira ali, aumentando o nosso racionalismo. E a gente precisa cuidar disso, irmãos. Porque o que foi liberado hoje aqui é uma bênção que a nossa mente nem alcança, né? Tamanho presente, tamanho amor que Deus tem por nós aqui. É uma coisa que, como o irmão disse, se nós refletirmos, se nós levarmos a sério, se nós decidirmos nos posicionarmos diferente, passando por aquela porta, irmãos, não tem como Deus não operar nas nossas vidas. Verdadeiramente. Não tem como nós não tocarmos a Deus. E outra coisa, irmãos, para terminar. Tenham em mente que Deus é um Deus de amor e de respeito. Ele nunca vai interferir na decisão do homem. Se você decide por usar o seu celular, ou usar a sua televisão, ou o seu tempo com coisas que vão alimentar o seu racionalismo, ele vai respeitar, vai se entristecer, mas ele vai respeitar. O diabo não faz isso. Se você decide usar o seu celular para acessar as coisas do Senhor, se você decide tomar uma decisão na sua vida para se edificar, para se purificar, o diabo não vai respeitar. Você pode ter certeza disso. Então pensem. Reflitam com muito carinho sobre tudo que foi dito aqui, né? Reflitam nessa passagem aqui, irmãos, que para mim ela resumiu bem tudo o que aconteceu aqui hoje. Né? Uma pessoa que vivia com Deus, que argumentou com Deus. Deus disse, eu vou te dar tudo. Ah, mas o que você vai me dar? Meu Deus, nem parecia que ele convivia com Deus. E Deus rapidamente, vendo o diabo crescer na mente dele, olha para o céu. Sua descendência vai ser assim. E Abraão, ok, eu acredito. Que nós possamos ter essa experiência assim, né, nas nossas vidas e possamos vir aqui no futuro dar esse testemunho também. Amém? Ainda mais uma pessoa? Temos mais alguém que queira no remoto ou presencial partilhar? Não? Amém. Então vamos ficar de pé, irmãos, para a gente poder encerrar. Vou pedir para o Benjamin passar aqui para o último louvor. Deus te deu hoje ferramentas que você precisa começar a trabalhar nelas, né? Eu tenho certeza que se Deus enxergar que esse assunto é prioridade para você e que as tuas pernas, o teu esforço e investimento vão agora se convergir para esse fim, para essa prioridade, eu tenho certeza que Deus vai mandar seus anjos para te capacitar a alcançar isso que foi dito, que é a fé no teu coração.
que é o que nós mais precisamos, e tudo está encadeado nisso. Amém? Pedir para o irmão Enzo fazer a oração final para nós. Logo depois da oração, os irmãos podem se abençoar, né? Profetizar a bênção de Cristo. E no próximo sábado estaremos lá em Aparecida de Goiânia, temos a reunião de lideranças lá, já foi confirmada. Estaremos lá à tarde para esse momento aí precioso que Deus vai nos proporcionar. Senhor Jesus, Pai, nos colocamos agora na Tua presença, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo da Tua palavra, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos colocou vontade de estarmos aqui presentes e não estarmos nas coisas do mundo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter plantado, Pai, todo esse conteúdo em nossos corações e que o Senhor permita, Pai, que nós reguemos ele constantemente para que eles não se tornem letra morta em nossos corações, Senhor Jesus. Que eles se tornem, Pai, uma prática constante em nossas vidas, Senhor Jesus. Que eles venham a gerar muitos frutos para Ti, Senhor Jesus. E não com o intuito de gerar frutos só para nós, Pai. Que possamos sempre colocar as Tuas coisas em primeiro lugar, Senhor Jesus. E ter a consciência de que tudo mais será acrescentado. Que o Senhor acompanhe, Pai, todos aqueles que estiveram aqui, Senhor Jesus, presencialmente, para que voltem seguros às suas casas, Senhor Jesus. E que haja muito mais palavras, Senhor Jesus, para serem liberadas para nós. Em nome de Jesus, amém. Quando os meus inimigos se ergueram contra mim, o Senhor me defendeu. Quando os meus inimigos se ergueram contra mim, o Senhor me defendeu. Ainda que um exército me cerque, não terei medo nenhum. Mesmo que se declare a guerra contra mim, estarei confiante no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ser forte e corajoso, confia no Senhor. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ser forte e corajoso, confia no Senhor.